Essa é a triste história de Tulay, uma mãe de 2 filhos que foi encontrada sem vida do lado de uma estrada escura, 2 semanas antes de completar 24 anos de idade somente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2022. Bom, era perto das 3 horas da manhã do dia 4 de dezembro de 2022, quando algumas pessoas que estavam passando em uma estrada que fica entre Polatlı e Şeyhali, e essa área fica perto de Ankara, a capital da Turquia. Bom, essas pessoas estavam passando por ali então e ficaram chocadas, porque eles encontraram uma mulher que estava extremamente machucada e imóvel, e ela estava para dentro do acostamento da estrada. Bom, as testemunhas chamaram imediatamente, claro, a emergência, mas quando os socorristas chegaram lá, eles perceberam que não tinha nada a fazer, porque infelizmente aquela mulher que se chamava Tulay Güçevin, que tinha 23 anos e estava ali sem vida no local. E a polícia que chegou na cena desconfiou que ela tinha sido atropelada, mas se foi isso, onde que estava o carro que atropelou ela? Bom, e nesse caso existem algumas possibilidades. A primeira delas seria que a Tulay poderia estar andando por aquela estrada ali de madrugada e algum carro acidentalmente passou e atropelou ela e depois fugiu da cena. E a segunda, que é muito cruel, né, de se pensar, é que alguém teria tirado então a vida da Tulay e feito com que tudo aquilo parecesse um acidente. Bom, mas antes de a gente chegar na resposta, então, dessa pergunta aí, vamos entender mais um pouquinho sobre a vida da vítima. O Tulay Güçevin, então, nasceu em dezembro de 1998 em Zara, um pequeno vilarejo que fica aqui na Turquia, no país onde eu moro. E não se tem muitas informações sobre a infância e adolescência dela, mas na fase adulta ela se casa e tem 2 filhos. E em julho de 2022 eles acabam se divorciando e parece que esse divórcio foi amigável, tá? Tanto é que eles tinham a guarda compartilhada dos filhos. Bom, então, sozinha, né, novamente solteira, alguns meses somente depois do divórcio, a Tulay começa a se aproximar de um homem chamado Celalettin Safa Durukan, que eu vou chamar de Safa, tá? Para ficar mais fácil aqui. E o Safa era 9 anos mais velho que ela. Ele era um empresário e trabalhava com um ramo de hotelaria. Bom, em pouco tempo, então, os dois começam a namorar, mas a relação deles não era saudável, porque o Safa era um homem muito agressivo e, além de humilhar ela, ele batia nela também. Alguns amigos sabiam disso, tanto é que eles relataram que um dia o Safa brigou com a Tulay, largou ela em um local de floresta e ela teve que ser resgatada por outro amigo. E a família da Tulay sabia de pouquíssimas coisas, tá? Por quê? Um mês antes do crime acontecer, a Tulay acabou fazendo alguma coisa lá dentro do hotel e ela tentou então terminar, né, com a vida. E ela foi socorrida nesse dia e tal, né, ela conseguiu ser salva pelos médicos e por esse motivo que a família ficou sabendo então que tinha alguma coisa de errado com ela e na relação dela com o Safa. Só que eles perguntaram para ela, né, o que estava de errado exatamente, mas ela não respondia e falava, não quero falar sobre o assunto, vamos conversar sobre outra coisa. E outra coisa também que a gente sabe sobre o namoro dos dois é que, um pouco antes do crime acontecer, o Safa mandou uma mensagem para o telefone da Tulay e nessa mensagem estava escrito mais ou menos assim, ó, que Deus te dê problemas, eu amei muito você, maldita seja você. Algo assim. Então, essas são as únicas informações que a gente tem sobre o relacionamento dos dois. E o namoro deles continua mesmo conturbado e tudo vai acabar no dia 4 de dezembro, quando ela foi encontrada naquela estrada sem vida. E agora eu vou contar para vocês a teoria da polícia, que é totalmente diferente da versão que o Safa deu no dia do seu depoimento. E nessa época que tudo aconteceu, vamos lembrar que a Tulay estava divorciada, né? E ela tinha também a guarda dos filhos, ali guarda compartilhada. Então ela tinha que também prover para os seus filhos e por isso ela tinha um emprego, ela trabalhava em uma casa noturna. E poucos dias antes de tudo acontecer, essa casa noturna aí ia entrar em reforma. O emprego dela não era um emprego fixo, tá? Ela recebia por dia. Então, como a casa noturna ia entrar em reforma, ela precisava
de um novo emprego ali para conseguir, né, pagar todas as suas contas. E como o Safá era um empresário, ele conhecia muitos outros empresários ali da região também, ela pediu ajuda para ele, né, para conseguir esse emprego ali enquanto a casa noturna estava passando por aquele processo. E então no dia 3 de dezembro de 2022, o Safá foi buscar a Tulay e os dois foram juntos até um bar, restaurante, para se encontrar com outro empresário amigo do Safá, e esse empresário realmente ofereceu um emprego para ela. Bom, depois dessa reunião aí que eles tiveram, nessa reunião de negócio, entrevista de emprego, quando terminou tudo, o Safá e a Tulay, o casal, então decidiram passar a noite juntos, e eles combinaram de ir em uma outra casa noturna para se divertir e tal, e realmente eles foram lá. Só que naquela noite o Safá, ele bebeu muito, e testemunhas que estavam nessa casa noturna confirmaram essas informações depois para a polícia, tá? Que ele estava extremamente bêbado, e eles saíram dessa casa noturna perto da meia-noite. Quando eles saem de lá, o Safá tá dirigindo, né? Ele tava de carro, tá levando a Tulay, então, no banco de passageiro, e eles levam também um outro amigo do Safá, que vai no banco de trás, porque esse amigo só foi pegar carona para ir para casa. Então, eles realmente levam esse amigo até em casa, e depois disso, eles pegam aquela estrada que ia de Polatlı até Sheikh Ali, porque essa estrada era a estrada que era o caminho para ir para o hotel do Safá. E o combinado seria que a Tulay iria dormir no hotel com ele naquela noite. Mas no meio do caminho acontece alguma coisa que a versão da polícia não consegue detalhar exatamente o que foi essa coisa e como foi exatamente, tá? Mas analisando a cena ali e os exames que foram feitos nela depois, a polícia acredita que eles brigaram, obviamente, e ele parou o carro, né, para brigar com ela, e eles saíram do carro. O crime realmente deve ter acontecido fora do carro. Bom, e fora do carro, então, o Safá fez algo que ele já tinha feito antes com a Tulay, né? Ele começa a bater nela. Só que ele não usa as mãos para isso, tá? Ele vai usar um soco inglês. Para quem não sabe o que é isso, tá? É essa ferramenta que eu vou deixar uma foto aqui para vocês, que é isso aqui, que, na verdade, é ilegal você ter esse tipo de ferramenta aqui na Turquia. E eu acredito que em outros países aí ao redor do mundo também é ilegal. E vamos falar a verdade, tá, gente? Quem tem um negócio desse aqui no carro, né, consigo, é aquele tipo de homem machão, sabe? Do tipo, aquele estereótipo que a gente conhece muito bem. Não tem nada na cabeça, né, para ter um tipo de ferramenta dessa. Enfim. Então, com essa ferramenta que ele vai bater na Tulay diversas vezes, principalmente na cabeça dela. E assim ele acaba tirando a vida dela. Essa realmente foi a causa da morte, tá? Foi uma pancada na cabeça que tinha ali, era compatível, né, com esse soco inglês. Então foi assim que a polícia chegou nessa conclusão. Só que depois de fazer isso, ele ainda não termina a crueldade dele. O que ele faz? Ele deixa ela ali na estrada, pega o carro dele e passa em cima dela. E depois disso, ele vai embora. Mas ele não vai para o hotel dele ainda. Ele vai ficar ali nas redondezas. Bom, depois de um tempo de ele fazer essa monstruosidade, né, com a Tulay, então ele liga para um amigo e essa ligação vai demorar 6 minutos. Esse amigo depois, parece que ele não quis dar o seu depoimento no julgamento, tá? Mas a família conseguiu descobrir o que ele falou, né, com o Safá no telefone, e esse amigo contou que o Safá teria pedido ajuda para ele. Falou, olha, eu matei a Tulay, por favor, venha aqui me ajudar. Só que esse amigo aí, ele parece que ele não acreditou no que o Safá estava falando, ou ele não quis realmente ajudar, né? Porque o Safá também estava muito bêbado. Ele falou, eu só escutei ali, desliguei o telefone, fui dormir e não fiz nada. Enfim, fato é que esse amigo não apareceu na cena. E depois dessa ligação, então, o Safá, ele fica ali nas redondezas e ele vai retornar com esse carro ali naquele local. Na próxima hora, ele vai passar pela cena mais umas 3 vezes. E depois de ter certeza que ela não estava se mexendo, aí então que ele vai para o seu hotel
dormir. Vamos lembrar que ela só foi encontrada perto das 3 horas da manhã, então ela ficou ali jogada aproximadamente 3 horas. E logo depois de ter sido encontrada, a polícia viu as câmeras de segurança, falou com a família e com as testemunhas que estavam na balada, e assim que eles confirmaram que ela tinha saído com o namorado, eles foram lá no hotel do Safá falar com ele. Isso aqui foi no dia 5 de dezembro, tá? Que foi um dia depois dela ter sido encontrada. Então, quando eles chegaram lá no hotel, eles levaram, é claro, o Safá para a delegacia, e naquele mesmo dia também eles encontraram um outro amigo. Lembra que o amigo saiu lá da balada? Porque as testemunhas falaram que eles saíram os 3 juntos, e esse outro amigo também foi levado para a delegacia. Só que esse outro amigo, que ele foi identificado somente como sendo S.MS., né, que são só as iniciais dele, tinha 28 anos de idade. Esse amigo, ele só deu o seu depoimento e logo foi liberado, porque esse amigo ele só pegou carona com eles mesmo e ele não estava na hora do crime junto. Bom, e logo depois que o Safá foi preso, ele falou que ele brigou com a Tulay naquele dia e que a briga foi por ciúmes e que durante a briga ela quis sair do carro. E ele fala que foi ela que meio que puxou o carro pro acostamento e foi assim então que ele parou ali na estrada. E ele fala que ele só abriu a porta do carro, ela saiu do carro e dali ele foi embora. Ele falou que ela estava bem, eu só deixei ela ali no meio da estrada. Então, o que aconteceu com ela é que provavelmente, como ela estava também muito bêbada, ela deve ter sido atropelada por um outro carro aí que passou e o outro motorista deve ter fugido do local. Mas o que o Safá não sabia é que enquanto ele estava sendo interrogado, outra equipe da polícia estava investigando o carro dele. E lá dentro do carro dele, a polícia encontrou um soco inglês que estava limpo, mas estava lá dentro do carro e provavelmente ele limpou, né, depois de tudo que ele fez. E esse soco inglês ele era compatível com a maioria dos machucados que ela tinha no corpo. Tinham outros machucados que foram feitos ali no momento que ele passou, né, com o carro em cima dela. E a perícia também confirmou que o carro dele realmente estava batido, estava ali danificado no paralama dianteiro esquerdo, que é a parte do lado do motorista ali, né, na frente. E ali, onde estava danificado, tinha vestígios de sangue. A polícia vai, então, e pergunta para ele sobre o soco inglês, e ele admite que aquilo era dele, mas ele afirma que não usou aquilo e que não machucou ela. A polícia também pergunta para ele sobre o carro dele, que estava batido, e ele fala que ele não lembra de ter batido o carro naquela noite porque ele estava muito bêbado. Eles confrontaram ele também com as câmeras de segurança, o fato do carro dele ter sido visto na cena 4 vezes naquela noite, e ele vira para a polícia e tenta explicar isso aí ainda. Ele fala que naquela noite, então, depois de ter deixado ela lá bem, na versão dele, né, que então ele retornou realmente para o mesmo local, por isso que o carro dele foi visto ali nas câmeras várias vezes, mas que ele só estava retornando porque ele queria ainda falar com ela. E ele voltou para o mesmo local e não encontrou ela, sendo que na câmera, ele está passando muito perto ali do corpo dela. E falou que ele não encontrou ela, então ele acabou desistindo e retornou para o seu hotel. E outra coisa que colaborou com a versão da polícia também é que eles encontraram material genético embaixo das unhas da Tulay, e esse material aí, ele foi confirmado que era realmente o DNA do Safá. Além disso, também a Tulay tinha vários machucados de defesa no corpo, que dava para ver que ela realmente lutou para sobreviver, mas infelizmente ela não teve chance, porque o uso daquele soco inglês impossibilitou qualquer chance que ela tinha ali de tentar fugir ou fazer outra coisa. E, bom, essa investigação demorou muito tempo para ser concluída, porque ele negou tudo, não existe nenhuma confissão nem nada, e o julgamento também vai demorar para começar, vai começar aproximadamente mais de 1 ano, na verdade, depois do crime, e esse julgamento ele foi muito polêmico por causa de uma fala do advogado do Safá. Agora senta, tá, gente? Senta que isso aqui é bem complicado. Esse advogado chega lá no julgamento e ele fala o seguinte, fala, olha, as mulheres, elas provocam os homens tanto,
que os homens são obrigados a tirar a vida delas. Isso mesmo. E fora isso também ele foi além ainda, tá? O advogado do Safá ainda falou que... Lembra que ela tinha tentado tirar a vida dela lá um mês antes dentro do hotel? Isso realmente aconteceu. Então, a teoria do advogado do Safá é que ela já tinha essa tendência aí, e então, como eles estavam brigando naquela noite e tal, o Safá teria realmente deixado ela na estrada lá bem, tranquila, e ela mesmo teria se jogado na frente de um outro carro qualquer que passou por ali. Então outro motorista atropelou ela e esse outro motorista, por desespero, fugiu do local. E no final de toda essa fala aí absurda, né, claro, do advogado do Safá, ele ainda fala, né, que o cliente dele é totalmente inocente e ele exigia a libertação do cliente. Bom, esse julgamento vai demorar também bastante, tá? Vão ser pelo menos 6 audiências que vão ter desse julgamento e a sentença só vai sair em 2024. Então o juiz considerou o Safá culpado por ter tirado a vida da Tulay e tudo isso com um sentimento monstruoso. Então o tribunal entendeu que esse foi um crime realmente muito, mas muito cruel. E no final das contas, então, o juiz condenou o Safá à prisão perpétua agravada, que é a sentença máxima aqui na Turquia. Além disso também, o juiz deu um adicional ali de 1 ano por ele estar com aquele soco inglês, né, dentro do carro, que é uma arma proibida aqui no país. E esse é um caso muito, mas muito triste, e mais triste ainda saber que a Tulay estava em um relacionamento abusivo e ela não pediu ajuda de ninguém. E se você estiver em uma situação parecida com a dela, sempre se lembre, tá, gente, que existem sim muitas maneiras de você pedir ajuda. Bom, eu vou indicar agora para vocês alguns aplicativos que você pode baixar de graça no seu celular e que vão te ajudar nesse processo. Então baixe o app Penhas e o app SOS Maria da Penha para você entender melhor sobre tudo que você pode fazer para pedir ajuda ou para ajudar alguém também. Se você mora em São Paulo, baixe o SOS Mulher. Para quem mora em Indaiatuba, baixe o SOS Caminho das Rosas. Se você mora em Uberlândia, baixe o Salve Maria Uberlândia. E para quem mora no Maranhão, baixe o Salve Maria Maranhão. Agora, se você mora no Amapá, o nome do aplicativo é SOS Mulher. Para quem mora no Pará, o aplicativo se chama SOS Maria. Se você mora no Distrito Federal, baixa o Viva Flor. E se você por acaso estiver morando na França, baixa o The Sorority. Se você estiver morando aqui na Turquia, aonde eu moro e aonde a Tulay morava também, então deve baixar o aplicativo que se chama Cades. Para quem mora na Argentina, o nome do aplicativo é Código Violeta. Esses são os aplicativos que eu conheço, mas se você souber de outros aplicativos de outras regiões do Brasil ou do mundo, deixa aqui nos comentários para que um número maior de possíveis vítimas possam ser ajudadas também. E a história da Tulay é ainda mais comum do que a gente imagina, tá? Aconteceu aqui na Turquia também um caso muito parecido com o dela, mas que teve um final totalmente diferente. Foi um caso que eu já contei aqui no canal, que é o caso da Aleyna, que aconteceu 1 ano antes do caso da Tulay. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na tela final para vocês. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito, porque lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E agora vamos lá assistir o da Aleyna também, que é outro caso assim inacreditável que aconteceu aqui na Turquia. Bom, se cuidem sempre, um beijo grande e vejo vocês no próximo vídeo.